iniciar. Boa tarde, saudações nordestinas a todos e a todas. Para quem não me conhece, eu sou Eneida Soane Matos Campos de Oliveira, um nome grande, assessora especial de Relações Institucionais da Universidade Estadual de Feira de Santana e atual coordenadora da Regional Nordeste FAUBAI. Compartilho essa coordenação com o professor Igor Lapski, da Universidade de Pernambuco, que é o vice-coordenador da regional. A Regional Nordeste FAUBAI, ela atenta às tendências e necessidades atuais, pensou em proporcionar aos assessores internacionais, staff das assessorias e gestores um espaço de discussão coletivo, online e periódico sobre temas relacionados à internacionalização. Assim nasce o Papo com o Nordeste. Agradecemos muito à FAUBAI Nacional por apoiar a ideia e disponibilizar a estrutura para maior abrangência da ação. Aproveitamos para agradecer a contribuição direta de Carol, que está aqui presente, nos auxiliando, de Cristiana, a secretária da FAUBAI, e do nosso parceiraço voluntário Igor Mota, do Núcleo ISF da UESP, entendedor de tecnologias e nos ajuda sempre, do nosso coordenador de eventos da Assessoria Especial de Relações Institucionais da UFES, Dioene Nascimento, da nossa assessora técnica, Joselisa Chaves, presentes neste evento, nos bastidores aqui, nos aguardando. Nós, assessores da regional, elencamos alguns temas, e analisamos os que eram comuns, apontados pela maioria, contextuais, necessários para atender as exigências do atual momento, acadêmico, social e global, e mais complexos, que demandam de maiores discussões e de especialistas externos. Dessa forma, priorizamos a internacionalização do currículo como o primeiro tema desse webinar. É com grande honra que abrimos essa série com a participação da nossa querida, competente e grande parceira da FAUBAI, a professora doutora Marília Costa Morosini. Ela não nos encanta somente pela sua capacidade de discutir a internacionalização sob vários panos de fundo ou de contribuir diretamente para o estado da arte da internacionalização em nosso país, mas também por defender, principalmente, a equidade no ensino superior. E também os nossos agradecimentos à professora Jocélia Marcelino, pesquisadora do tema, orientanda de doutorado e mestrado neste tema, sobre a tutela da professora Marília, que destaca a internacionalização do currículo como estratégia de inclusão e estará neste evento levando-nos à construção coletiva de conhecimentos que ampliarão a nossa capacidade de realização. Disponibilizamos 1h30 para esse webinar, cada palestrante terá 30 minutos de exposição e reservaremos 30 minutos para o debate. Vocês podem fazer perguntas no chat ou utilizar a ferramenta da mãozinha, caso queiram fazer a pergunta diretamente. Sobre a lista de presença, é automático no Zoom. À medida que vocês forem entrando, já estará registrada a presença de vocês. E os certificados serão gerados e enviados pelo e-mail da inscrição. Antes da professora Marília Morosini e a professora Jocélia iniciarem, leremos agora um resumo dos dois currículos. A professora Marília Morosini possui licenciatura e bacharelado em Ciências Sociais, mestrado em Sociologia Educacional e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutorado na Universidade do Texas. É bolsista Produtividade 1A do CNPq, lecture ou leitura lecture ou leitura da Cátedra da Unesco de Sustentabilidade, coordenadora do CES, Centro de Estudo em Educação Superior, na PUC Rio Grande do Sul, da RIES, a Rede Sul Brasileira de Investigadores da Educação Superior, Núcleo de Excelência em CTI, CNPq, FAPERGS, PRONEX, coordenadora do Observatório de Educação, Qualidade do Ensino Superior, CAPES, INEP, e da Rede Universitar, ligada ao GT Política de Educação Superior. Coordenadora do Programa Conjunto de Pesquisa CAPES, UTEXAS e CES, Qualidade na Educação Superior, e coordenadora da rede CES PUC Rio Grande do Sul, com a Escola de Educação Newcastle University CAPES Print.
coordenadora e membro do Comitê Assessor da Cooperação Internacional FAPERGS e membro CA Educação e Psicologia, membro da AIDU, Associação Ibero-Americana de Docência Universitária, e vice-presidente do ex-CIDU, da LASA, Latin America Studies Association, membro representante da área de Ciências Humanas da CTAA, INEP e MEC, e integra, né, a Comissão Ad Hoc de Educação da CAPES. É coordenadora do projeto CAPES Print com Estados Unidos e Reino Unido, participando de missão de trabalho ao Reino Unido em 2019. Então, é um largo currículo. E a professora Jocélia Martins Marcelino, doutoranda em Educação na PUC Rio Grande do Sul, bolsista da coordenação da CAPES, mestra em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social pela Universidade de Cruz Alta, graduada em Secretariado Executivo, minha colega de profissão, pela PUC Rio Grande do Sul, atuou como assessora de assuntos internacionais da Universidade de Cruz Alta, membro do grupo de pesquisa Universitar Ries CES PUC Rio Grande do Sul, do Centro de Estudos da Educação Superior CES PUC Rio Grande do Sul e do Centro de Estudos e Pesquisas em Práticas Sociais da Unicruz. Pesquisadora dos seguintes temas: internacionalização da educação superior, internacionalização em casa, internacionalização do currículo e educação para a cidadania global, interculturalidade e práticas socioculturais. Então, é com vocês agora, minhas queridas palestrantes da tarde, que eu entrego a fala de vocês. Professora Marília. Vou compartilhar, professora Marília, a apresentação, pode ser? Um minuto para Bzec. Bom, então, né, boa tarde a todos, a todas que estamos aqui. Mais uma vez eu estou aqui atendendo a um pedido da Soane, que já é uma grande amiga para mim. Eu acho que eu a conheço, não sei, será uns 5 anos, Soane, alguma coisa mais por aí. Um pouquinho, né? Mais. Um pouquinho mais, mas tenho sempre elogiado muito a vitalidade da FAUBAI, né, da Soane, agora eu tenho mais contato com a FAUBAI Nordeste, pela busca de temas que nos desafiam muito, né? Então, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade, eu já tenho vindo diversas vezes, e também gostaria, antes de iniciar minha palestra, de colocar que, à medida que a gente vai estudando, a gente fica sabendo que tem muita coisa que a gente não sabe, né? Eu acho que é nessa postura que eu me coloco aqui. Eu estudo internacionalização realmente há muitos anos e eu procuro sempre, como a Soane diz, defender uma postura de uma complementaridade de tipos de internacionalização e que nós possamos ir muito além da perspectiva da mobilidade presencial, que a gente não exclua, obviamente, mas se eu pensar no Brasil, se eu pensar nas universidades públicas e mesmo nas privadas, sejam elas confessionais ou particulares, a internacionalização ela é imprescindível, mas eu tenho que buscar formas que ela se torne equitativa, que seja uma internacionalização para todos, né? Então, é nessa perspectiva que a gente pensou a palestra de hoje. Uma das questões que nós vamos abordar, ela tem talvez duas fases, mas que são interligadas. Uma primeira fase que a gente deixa colocado um conceito de internacionalização, porque eu só vou ter a prática da internacionalização se eu souber qual internacionalização que eu quero. Então, tem uma primeira parte que a gente dá mais ou menos uma visão geral desse processo de internacionalização, e uma segunda prática, onde a gente adentra no tema da internacionalização do currículo, né? que provavelmente é uma das mais fortes quando nós pensamos principalmente em América Latina. Que currículo é esse? Quais são os documentos normativos que cerceiam ou que orientam um currículo? Quais são os grandes parâmetros da internacionalização? Só para colocar ainda, antes de nós entrarmos realmente no tema, na semana que vem
nós vamos ter a Conferência Mundial de Educação Superior da Unesco. É uma conferência que ela vai estar ocorrendo este ano, ela sempre ocorre na sede da Unesco em Paris, mas este ano ela está ocorrendo em Barcelona. E é ali onde se define qual é a finalidade do ensino da educação superior, o que se respeita. E isto está muito relacionado à questão da própria internacionalização. Então, depois dessas explicações, eu vou iniciar com o conceito de internacionalização. E eu peço, então, para a Jocélia, se ela quiser dividir, se tu consegue, senão eu tento por aqui, Jocélia. Já está liberado a... Vocês estão vendo a tela? A apresentação, não? Sim, só coloca em modo apresentação, ela está Mas para total. mim já está. Aqui não, aqui está na tela inicial, no PowerPoint. Então, peraí. Vamos ver aqui. Tá. Zoom de novo. Share. Bom, eu continuo enquanto a Jocélia está no PowerPoint. No segundo slide, eu não sei se é a Jocélia ou se sou eu que estou projetando. Ah, prof, a Sara também está projetando, desculpe, então eu vou sair. Eu não vi. Não tem problema. Eu também estou liberada, tá? Então, nesses slides, vamos ver se ele vai aqui. Ok? Ok. Nesse segundo slide, eu acho que nós temos que nos entender o que a gente entende por internacionalização. Esse conceito, obviamente, ele é baseado em conceitos de outras pessoas que me antecederam, né? É um processo de integrar uma dimensão internacional e intercultural na educação superior. Aí vem a questão que hoje se discute. A interculturalidade, ela praticamente vem antes da internacionalização. Vai depender o tipo de interculturalidade que eu tenho para me dizer que tipo de internacionalização eu tenho. Se eu tenho uma concepção de interculturalidade, de respeito a outra cultura, isso é primordial na internacionalização. Eu não vou como uma cultura, digamos, submissa, e eu também não vou como uma cultura superior. Para que eu internacionalize de uma forma equitativa, as duas culturas devem se respeitar. Por isso que eu não estou falando em multiculturalidade, eu estou falando na inter-relação entre culturas. Então, é integrar uma dimensão internacional, intercultural, advinda da onde? De interações sustentadas por redes colaborativas. Hoje é definidor. A Falboy Nordeste é um exemplo. Ela é uma rede colaborativa. Nós só, digamos, podemos pensar num futuro de paz, de harmonia, se eu tenho uma rede que ela é colaborativa, com blocos socioeconômicos desenvolvidos, e aí nós podemos pensar onde é a maioria da questão da internacionalização, Estados Unidos, União Europeia, Austrália, então com blocos desenvolvidos e com outros blocos que valorem múltiplas culturas. É o nosso caso com a América Latina, é o nosso caso com a África, né? Que valorem, então, outras culturas, diferenças e tempos, fortalecendo. Qual é o grande objetivo na educação superior? É fortalecer a capacidade científica e tecnológica nacional. Esse é um dos grandes objetivos. Com o processo de internacionalização, com redes colaborativas, eu fortaleço essa cultura. Para quê? Para que a gente possa se transformar num irradiador de desenvolvimento sustentável. Né? No momento que eu tenho essas relações com as diferentes culturas, sejam elas do norte ou do sul, eu me desenvolvo, eu me transformo num polo irradiador. Feito isso, eu gostaria também de repensar algumas coisas, né? A globalização, ela colocou a internacionalização nos cernes dos critérios de qualidades.
Hoje, quando se fala em qualidade de uma instituição universitária, se pensa, ela é ou não é internacionalizada? A própria CAPES, quando ela valora em 6 e 7, que são as notas mais altas, para aqueles que são internacionalizados. Na educação superior, então, esse critério de qualidade que vem com a internacionalização, ele é consolidado, não se discute isso. Por muito tempo, a conexão com o mundo não era pensada, ou ela só se pensava como mobilidade. Né? E todos vocês que trabalham em assessoria de relações internacionais, isso é muito claro. O nosso aluno, eu sempre conto essa passagem, né? Quando ele chega para a orientação, ele sabe que é um programa internacionalizado, que eu trabalho com internacionalização, lá pelas tantas ele pergunta, quando é que eu vou viajar? Né? Mas isso não é para todos, pessoal. Isso aí é para alguns, muito poucos. Né? Se eu ficar na questão, eu vou viajar de uma forma não presencial. Isso eu tenho certeza. Agora, como a gente diz, o meu corpito entrando num avião, isso não é a internacionalização que nós podemos pensar para o Brasil. Eu posso pensar esta internacionalização, mas com outras. Né? E uma das coisas que também é uma dificuldade, que talvez vocês já sintam, é que não há um sistema de educação contínuo no Brasil. Eu tenho a educação básica e eu tenho a educação superior. E na educação básica, pensando como um todo, poucos são aqueles que pensam em internacionalização. Ou seja, o meu aluno ele chega na universidade e ele não vem alimentado com uma concepção de internacionalização. Claro está que vocês vão me dizer aqui, por exemplo, eu estou em Porto Alegre, o que explodiu de escolas bilíngues, né, para a educação básica são inúmeras. Né? Meu filho está numa escola bilíngue, o pequenininho tem 3 anos, 2 anos, 6 meses. Ocorreu uma grande explosão. Mas passamos, então, só para colocar, eu já coloquei, esse não, porque esse é atualizado é de 2019, a questão da mobilidade presencial. Vamos dar uma olhada lá no Brasil, ó, essa flecha amarelinha. O que eu vejo? A mobilidade né? Trazer alunos estrangeiros para o Brasil. É zero. Uau, o que aconteceu? Só um minuto. A mobilidade trazer alunos estrangeiros para o Brasil representa 0,4%. Não é, digamos, nem 1%. E a mobilidade alta, que eu mando meus alunos para o exterior, é 1,4%. Então, o Brasil ele tem que pensar numa outra forma. E aí, então, nós entramos na questão, afinal, qual é a universidade que eu quero? Né? A gente sabe hoje que as universidades elas estão perfeitamente adaptadas a uma sociedade que não mais existe. Costuma-se chamar o Black Swan, o cisne negro, e costuma-se dizer que o cisne negro, no caso a pandemia, é aquele fenômeno que, estatisticamente, ele não era esperado, mas ele vem de uma forma tal que ele mexe com todas as estruturas. Vamos pensar, quem iria imaginar que o mundo todo ficaria preso dentro do seu apartamento, de sua casa? Ninguém pensaria nisso. E as consequências que isso trouxe para a internacionalização. E aqui se diz, então, que a própria pandemia ela acentuou essas desigualdades, né? E que hoje as grandes competências que está se exigindo nesse momento não são tanto as competências cognitivas na educação superior, são competências muito ligadas à interculturalidade. E aí que eu faço a ponte com a internacionalização. São aquelas competências socioemocionais, de respeitar o outro, de aceitar, mas é mais do que aceitar, é de saber que existe uma cultura diferente da minha, que a minha não é a certa, a minha é a minha. Eu acho que esta é. Então, esse papel da interculturalidade ele é extremamente importante e cabe à internacionalização buscar essa interculturalidade via, nos casos que nós vamos analisar hoje, pela internacionalização do currículo. Então, hoje se trabalha muito com a noção de humanização da educação superior. Eu já projetei
Oba, vamos voltar. Eu já projetei, deixa eu ver se eu consigo tirar essa coisa daqui. Pronto. Ela apareceu. Eu já projetei esse gráfico para vocês. O que nós estamos batalhando hoje em internacionalização? Pela complementaridade entre os diversos tipos. Que tipos eu tenho? Eu tenho aquilo que nós chamamos de uma internacionalização integral, a comprehensive, é um olhar aberto. A comprehensive é aquela internacionalização que ela entra em toda a instituição universitária. É aquela que praticamente ela é buscada. É aquela que ela vai na missão da universidade. É aquela internacionalização que, no plano de internacionalização da instituição, ela não fica lá no lugarzinho lá da pró-reitoria de pesquisa. Quem faz internacionalização é a pesquisa. Não, eu vou trabalhar com a internacionalização em toda a instituição universitária. Aí, essa internacionalização em toda instituição universitária, ela também implica num outro tipo, que é a internacionalização do currículo. Por quê? Para a área da graduação, principalmente, nós temos como centro do processo formativo, e a universidade tem como um dos grandes objetivos a formação do seu recurso humano, ela é feita, digamos, olhando um currículo. E aqui no Brasil, nós temos a educação superior, ela é gerida pela federação, pelo Estado Nacional, pelo governo, pelo MEC, pelas diretrizes curriculares nacionais, digamos, as diretrizes de formação para o professor, para a formação curricular, né? Então, a internacionalização do currículo ela tem uma grande amplitude, porque ela vai pensar o currículo que forma, basicamente na graduação, porque são currículos não muito flexíveis, e essa é uma das críticas que dificulta a internacionalização do currículo, né? Todos vocês sabem que se consegue que um aluno faça uma disciplina lá no México, digamos, tá? Na UNAM, na Universidade de Guadalajara. O seu coordenador ele aceita. Agora, ao voltar, é a maior dificuldade que as universidades aceitem aquela disciplina. Eles ficam pensando, mas a nossa disciplina aqui tem 4 créditos, lá a tua tem 3 créditos, não vai dar para aproveitar. Às vezes, muitas vezes, nesse processo, é quase que é um custo para o aluno muito grande, porque quando voltar, ele não sabe se terá o seu trabalho, que tinha sido aprovado, seu plano de trabalho aceito em sua inclusão no seu currículo. A internacionalização do currículo, ela abarca 2 outros tipos. Aquela que é a cross-border, aquela que é feita pela mobilidade, e a internacionalização em casa, que, como se diz, eu não saio do meu país para ser internacionalizado. Obviamente que com o cisne negro, pessoal, as duas ficaram muito comuns. Eu tenho a internacionalização do currículo em casa. Por quê? Nós estamos 2 anos pensando a internacionalização do currículo sem a possibilidade da saída. E, graças a Deus, isso foi uma das coisas que a pandemia nos trouxe de bom. Nós aprendemos, eu falo aqui como professor, em 2 semanas, a ir para uma nuvem a qual nós anteriormente éramos contra. Claro está que existe a diferença, foi o ensino emergencial remoto, que nós tivemos muitas dificuldades, mas a grande maioria dos professores, ele se apossou dessa tecnologia que está ao nosso dispor. Para alguns mais, para outros menos, e nos possibilitou ir para o mundo. Quem, na sua disciplina, não trouxe uma palestra de um professor do Uruguai, digamos? É uma facilidade. O indivíduo, por exemplo, como eu, a Jocely, nós ligamos aqui o nosso Zoom, no caso, e nós estamos numa sala de aula em qualquer parte do mundo.
o meu aluno está em casa e o meu aluno está tendo uma aula com um outro professor, como se ele tivesse, por exemplo, em Newcastle, né? Claro está, pessoal, que eu reconheço que a internacionalização em casa, ela não te oferece uma parte de oportunidades que é aquela oportunidade de tu estares indo para um local. E aí eu me lembro um pouco da primeira vez que eu fiz um estágio, que foi na Inglaterra também. Eu não conhecia que tu passava um cartãozinho e ali era o teu xerox. Para mim, eu tinha que pagar em Porto Alegre, aí tinha um funcionário que fazia o xerox para mim, era tudo automatizado. A questão das torneiras de banheiro, a coisa mais difícil, né? Uma hora é o pé, outra hora é aqui. Essa questão, inclusive, desses produtos culturais também que tu usa, tu ir numa biblioteca, tu conhecer livros do mundo inteiro, e aí foi uma das coisas que eu aprendi a fazer as enciclopédias, né? E você sabe que aqui nós temos um capítulo inteiro de internacionalização, que é gratuita. Depois eu coloco no chat o chat para baixar. Eu me encantei, eu cheguei, por exemplo, no Texas, que foi uma das primeiras saídas minha, e eu fui na biblioteca da Faculdade de Educação, eu tinha uma sala inteira só de enciclopédias, coisa que nós não tínhamos. Claro está, pessoal, que tu fazeres a presencial, ela é muito rica, mas a presencial, como a própria Soane disse, ela não é para todos. Então, eu tenho que pensar, e os meus outros estudantes brasileiros que estão aqui, numa instituição, que eles nunca terão essa oportunidade, eles não vão ter um meio de abrir a cabeça, como a gente diz, de pensar e de conhecer que o mundo não é só o meu umbigo, não é só como eu penso, abrir a cabeça para terminar com preconceitos, inclusive. Então, a internacionalização do currículo, ela abarca a possibilidade da mobilidade, e que seja presencial ou virtual, e ela abarca como o currículo pode se constituir de forma internacional em casa. E cortando esses tipos de internacionalização, que eram clássicos, nós temos hoje a questão do hibridismo, né? Como é que eu me flexibilizo para ter esse hibridismo que está presente? Por exemplo, eu luto muito pelo presencial, mas eu também luto pelo simultâneo. Por quê? Vamos tomar um exemplo. Eu tenho uma disciplina no pós, que a riqueza dessa disciplina, eu trabalho com internacionalização também, é que eu tenho na minha sala de aula não somente alunos de Porto Alegre. Eu tenho alunos, por exemplo, do México, eu tenho alunos do interior do Rio Grande do Sul, eu tenho alunos de qualquer parte, porque eles têm a possibilidade da sua casa a terem uma disciplina com outros. E nós temos grupos de trabalho. Então, esse hibridismo, ele tem o seu lado muito bom. Ele também te abre a perspectiva, porque no frigir dos ovos, qual é o grande objetivo da internacionalização? Além de capacitar, óbvio, por redes colaborativas, de nós protegermos o nosso local, é uma forma de interconexão com esse mundo. É uma forma, inclusive, e não me digam que eu seja utópica, de nós buscarmos, além de uma formação para o mercado de trabalho, uma formação para a paz. Porque no momento que eu tenho a interculturalidade crítica junto com o processo de internacionalização, que eu sei das diferentes culturas no mundo, que eu respeito essas diferentes culturas nos mundos, que na minha sala de aula eu trato temas como a educação planetária, a educação, digamos, de buscar uma transformação, que aí isso eu posso falar num outro momento, né? Que é a perspectiva uma das perspectivas da Unesco, que anteriormente eram 4, que eu acho que todo mundo que trabalha em educação sabe, né? O relatório Delors, aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer. Hoje se trabalha com mais um aprender, o aprender a se transformar.
E esse é o grande objetivo do processo de internacionalização, que nós possamos construir, digamos, um mundo que cada vez mais, hoje, ele está se voltando para o nacionalismo. Tá? As fronteiras estão sendo fechadas, os vistos para países, mesmo para estudante, eles também estão sendo muito mais restritos. O financiamento de estudantes estrangeiros nossos estão muito mais restritos. Bom, eu acho que por aqui nós teríamos, que eu acho que eu já falei para vocês, são as concepções do que é o integral, do que é o transfronteiriço, né? Mas isso nós já falamos. O que é internacionalização em casa, essas lâminas a gente vai deixar. Né? E aí nós entramos na internacionalização do currículo, usamos a concepção da Betty Lisk, que é uma australiana, né? Ela já fez antes, mas a que se usa hoje, que seria a incorporação de uma dimensão internacional e intercultural no conteúdo do currículo, bem como nos processos de ensino e aprendizagem e serviços de apoio de um programa de estudo. Essa que é a concepção dela, que pode ser usada, que ela fez muito voltada à questão da Austrália, mas que hoje nós temos um grupo de pesquisa com a Betty Lisk, que nós estamos trazendo para a América Latina a perspectiva dela. Só antes de passar para a Jocélia, esse é o tradicional esquema de como fazer a internacionalização em casa. Desculpe, do currículo, né? Eu vou trabalhar rapidamente, a Jocélia depois pode trabalhar a partir daí com mais detalhamento. Primeira parte, o que vocês teriam que fazer? Primeira coisa, a questão da internacionalização, ela não pode vir de cima. Ou seja, é um processo abrangente. Deve haver uma coparticipação de todos os membros, do escritório, que ele vai facilitar, que ele vai procurar discutir, que ele vai fazer um suporte, dos professores, sejam eles da pós-graduação, da questão digamos, da gestão universitária maior. Isso é um processo que ele começa com a instituição toda, digamos, pensando na cultura da internacionalização. Pode-se começar por uma disciplina, pode-se começar por um curso, pode-se começar por um programa de pós-graduação. Mas a primeira coisa é buscar as parcerias. Nós só vamos ter internacionalização do currículo em casa se eu convencer as parcerias da importância da internacionalização. E aí o professor é fundamental. O professor é aquela velha pergunta que a gente diz: eu fecho a porta da minha sala de aula, eu sou a pessoa que vai promover ou vai colocar enormes obstáculos. Um professor, para se voltar para a internacionalização, ele sai da zona de conforto, porque é uma perspectiva quase que de vida, pessoal. Vocês que trabalham em relações internacionais, isso parece que vocês estão imersos nessa perspectiva de aceite de culturas, de respeito a culturas, de saber que uma coisa que é feita numa determinada cultura, na outra não pode ser feito. Vocês estão imersos nesse espírito internacional. Mas pense um professor que nunca saiu da sua cidade, que o grande centro dele é o local. E muitas vezes, e aí eu posso me colocar também nessa linha, muitas vezes um local que pensa que a minha cultura é a melhor. Se não se consegue uma discussão do que é internacionalização, essa questão da internacionalização do currículo ela não vai ocorrer. Então, se eu poderia dizer para vocês, o primeiro passo é começar a discutir o que é internacionalização. Eu tenho certeza disso, porque a grande maioria ainda pensa que internacionalização é mobilidade. E eu digo isso muito pela minha prática, em diversos campos.
Embora eu trabalhe com pessoas que têm como o conteúdo internacional, essas não, essas sabem que existe uma IAHA, uma IOC, essas sabem dessas trocas. Agora, quando eu saio para outros conteúdos em outros cursos, a linguagem ainda é a mobilidade presencial. Mesmo que a assessoria nossa seja extremamente proativa, que está no eMoves, que tenha mobilidade com outras parcerias, que tenha mobilidade virtual muito forte, mas ainda nós temos que colocar isso. Então, antes de nós entrarmos digamos, nesse infograma que está aí, nesse gráfico, nós temos que pensar quem é e como eu vou discutir internacionalização na minha instituição. Seja com um grupo pequeno, seja com um grupo maior, mas eu tenho que formar formadores, que nem a gente que trabalha em educação, né? Eu vou formar o formador, que ele vai lá no seu cantinho começar a desenvolver essa ideia, que na graduação eu posso fazer internacionalização. Então, só para retomar, mas quem vai trabalhar agora é a Jocélia, esses são os grandes movimentos para internacionalizar o currículo. Primeiro, revisar e refletir. Existe internacionalização no meu curso? As pessoas não sabem que estão fazendo internacionalização. Se elas, por exemplo, a discussão de um tema internacionalizado é internacionalização. Se eu discuto meio ambiente, se eu discuto pandemia, questões de saúde, isso é um tema internacional. Jocélia, eu te passo, então, porque eu já vi que eu já segurei muita palavra. Professor, eu só vou pedir que tu deixe de compartilhar, porque o meu está um pouquinho diferente no final. E daí eu vou... Ok, já parei. Tá, obrigada, prof. Eu vou compartilhar esse meu, que ele tem umas alterações. Espera aí, agora eu vou botar no modo... Tá. Ele tá para vocês estão vendo ele? Sim, mas eu acho que tu pode ir assim mesmo, Jocélia. Se tu não consegue botar na apresentação, toca assim mesmo. Tá bem. Tá passando? Passou? Tá naquele gráfico. Não, eu digo, ele tá mudando de página, não? Tá na página que tu tem que estar. Vamos dizer assim. Então, ele não tá. Então, eu vou ter que deixar. Tu muda quando... Tá, mas agora mudou. Vendo? Agora mudou, sim. Tá, agora a gente está nos fatores que influenciam. Isso, então tá. Então, eu vou deixar aqui. Vou voltar, porque a professora falou, né, como ela disse, rapidamente, e eu vou dar um toquezinho em cada um deles, um pouquinho mais aprofundado, para que a gente possa entender o processo em si. Esse aqui, que nós estamos vendo agora, é o processo mais tradicional de internacionalização do currículo, tá? É aquele processo que a LISC já desenvolveu ali, a gente veio em 2015, mas ela vem falando disso desde 2009. Então, eu vou apresentar esse aqui, que é o modelo esse mais tradicional de internacionalização do currículo, de um modo geral, como a professora disse, está sendo trabalhado mais específico aqui para a nossa região, mas esse aqui ainda é o geral. Bom, a primeira etapa, que é a revisão e reflexão, ela vai mapear, neste momento que a gente começa a mapear as partes interessadas. Então, quem é que vai, os apoiadores, né? Quem é que pode me apoiar? Defensores da internacionalização, porque sempre tem um ou outro que é um pouquinho mais crítico, a gente tem que entrar com um trabalho de convencimento, né? E os líderes institucionais. Porque se a liderança não compra a ideia, ela não funciona, ela não vai ser posta em prática. Então, eu tenho que trazer para esse meu grupo, que vai refletir a internacionalização, lideranças. Eu preciso de pessoas que estejam envolvidas na gestão, né, da universidade, para que a gente possa, então, espraiar, possa ter uma cultura de internacionalização. Como diz a professora, a gente vai formar formadores, que esses possam, então, ir disseminando essa cultura na instituição. Mas dentro da revisão e da reflexão, eu tenho dois momentos, tá? Que é essa identificação da equipe, que é a busca dessas pessoas que vão trabalhar nesse projeto, e
a professora também já comentou, eu tenho que deixar claro o conceito de internacionalização. Que enfoque eu vou dar? Eu vou trabalhar com internacionalização em casa, eu vou trabalhar com internacionalização compreensiva, o que eu vou trabalhar? Como é que a minha instituição vai ver a internacionalização? Em que enfoque vai ser dado? Então, eu tenho que alinhar esse entendimento de internacionalização para aquele grupo que vai trabalhar e que depois trabalhará com os outros, né? Então, a gente deixa alinhado. Outra coisa que é fundamental nessa etapa, eu preciso ter os objetivos e os propósitos. Já começar, neste momento, a trabalhar com o grupo, com a equipe, quais são meus objetivos e os propósitos do processo de internacionalização pública. Partindo disso, a gente vai para a segunda etapa, que é a etapa da imaginação, tá? Não, desculpe, dentro da revisão tem uma segunda etapa, desculpe, uma terceira etapa, que é esclarecer. Então, eu vou procurar a equipe, vou definir a equipe, vou colocar o significado de internacionalização para que todo mundo saiba que tipo de internacionalização nós estamos trabalhando. Eu vou, então, depois problematizar e esclarecer o que isso quer dizer. Eu vou ter que procurar quais são os bloqueadores e os facilitadores da internacionalização. Quais são os fatores que são mais difíceis dentro da minha instituição? Quais são os bloqueios que a minha instituição tem? Nem todas são os mesmos, né? E quais são os pontos fortes? Quais são os facilitadores que a minha instituição... Bom, eu vou conseguir fazer isso de uma maneira mais simples, porque eu tenho um programa, uma política linguística desenvolvida, ou isso é um bloqueador, eu não tenho uma política desenvolvida, uma política linguística, enfim. É neste momento, então, que eu tenho que verificar e ajustar essas questões. O que são os meus facilitadores e meus bloqueadores? E eu tenho que deixar claro para a equipe, para esse pessoal, por que eu vou internacionalizar. Por quê? As pessoas, para comprar essa ideia, elas têm que saber por que é que eu estou fazendo isso. Por que é que eu vou internacionalizar? Então, cada instituição tem também os seus definidores, seus objetivos. Eu quero por causa do ranking, eu quero que a minha instituição seja conhecida fora, eu quero que meu aluno a formação do meu aluno contemple as questões interculturais, enfim, ou tudo isso, ou cada uma dessas. Eu vou ter que colocar o porquê e deixar bem claro. Para comprarem uma ideia, eu tenho que deixar ela atrativa e clara. Eu quero, com isso, chegar a tal ponto. Então, isso é uma das coisas bem importantes nesse revisão e reflexão. A imaginação é uma etapa que provoca as discussões dos paradigmas existentes na educação. É assim e sempre foi assim. Então, o que o imaginar fica? São novas possibilidades, trabalhar com novas possibilidades. Eu vou fazer uma internacionalização do currículo que não esteja constrita à hegemonia e os paradigmas que já estão dominantes. Então, as perguntas que eu tenho que responder aqui é: que outras formas de pensar e de fazer são possíveis? Essa mesma coisa que eu faço hoje, a forma que eu ensino hoje. Como poderíamos, ou como as coisas podem ser feitas de outra forma? Então, é nessa imaginação que eu começo a trazer elementos internacionais, coisas de sair, inovar no currículo, não só aquele currículo tradicionalmente trabalhado. Tá? O terceiro estágio, então, que é a reflexão e o planejamento, né, a parte de planejamento específico, vai ser aquelas decisões sobre o que é que nós vamos mudar. Então, a gente imagina ou essas coisas, e como nós vamos fazer essas mudanças a curto, médio e longo prazo. Quais são as ações? Eu vou ter que definir objetivos, marcos, metas, ações, estratégias para desenvolver. Então, eu vou fazer aquele planejamento propriamente dito, é sentar a cabeça e planejar como é que as ações serão organizadas, tá? E também é nessa fase de revisão e planejamento que eu vou descobrir ou tentar implementar uma comunicação eficaz para o grupo e para os demais. Eu preciso saber comunicar aquilo que eu estou planejando, aquilo que eu estou trabalhando.
Depois vem, então, a ação, né? Que é o estágio de agir, que é um outro estágio bem importante também, que é a implementação do plano ou da mudança que eu planejei nas etapas anteriores, né? Então, eu vou colocar em prática, eu vou começar a implementar propriamente dito. Dentro desta parte de agir, às vezes, na parte de implementação, às vezes se faz necessária uma capacitação profissional, tanto dos professores, quanto dos funcionários administrativos ou dos serviços de apoio. Talvez eu precise, é nesse momento, então, que eu vou partir para uma formação, para uma capacitação, melhor dizendo, tá? Desse grupo que vai trabalhar, tanto dos professores, se for necessário, se sentir, naqueles levantamentos lá de obstáculos, a gente sentiu que os professores têm algumas necessidades específicas a serem trabalhadas, é aqui, então, que eu vou começar a fazer essa formação. E também dos apoios, dos escritórios, dos assessores, enfim, todas as pessoas que vão estar engajadas nesse processo de internacionalização. Vem depois disso a avaliação, que é o último estágio, mas queremos dizer que o estágio ele é um contínuo, pode ver que ele é circular. Então, o que garante a qualidade do processo de internacionalização é justo esse contínuo, né? Então, no estágio de avaliação, eu vou coletar evidências que vão determinar a eficácia ou não dessas mudanças que a gente fez, né? Eu vou lá procurar as evidências, eu vou fazer uma avaliação, eu vou fazer um feedback com os envolvidos, tanto professores quanto com os alunos, enfim, com todos os envolvidos, com funcionários, até com a alta direção. Eu vou ter que... O feedback é importantíssimo, porque são as pessoas que vão te dizer que às vezes tu acha que está lindo no papel, que está tão bonitinho, está tudo esquematizadinho, e na prática não está funcionando. Por quê? É aí que a gente vai saber. Ou está funcionando, ótimo, está funcionando, perfeito. Então, é nesse momento, né, do avaliar que a gente vai explorar e considerar as lacunas. O que falta para fazer a retroalimentação, para começar tudo de novo. A revisão, a imaginação, né, o planejamento, a ação e a autoavaliação. E é esse planejar e replanejar e retornar e voltar, como eu disse antes, que faz a qualidade do processo de internacionalização. Porque eu estou sempre em movimento, eu estou sempre melhorando. E eu garanto assim, porque eu estou avaliando, né? E essa é uma parte bem importante, eu estou avaliando, então eu consigo melhorar aquilo que eu já faço, aquilo que eu já trabalho. Então, esse é o processo em si, tá? Planejado e discutido pela Beth Lisk. Bom, ela também trata de alguns, aqui vou trazer mais rapidamente, os fatores que influenciam esse meu processo, tá? Então, eu tenho os fatores internacionais, ou os fatores globais, que vão influenciar, o fator nacional, as políticas nacionais, as diretrizes da educação no país, o contexto institucional também influencia, porque eu não posso fazer um processo de internacionalização aquém ou além da capacidade institucional que eu tenho. Então, eu tenho que considerar as qualidades ou até as características da minha instituição para eu planejar. Eu não posso dar o passo maior que a perna. Não funciona, não dá certo. Então, eu tenho que ver, temos possibilidades, é possível, então são fatores que influenciam na confecção ou no processo de internacionalização. Outros fatores que eu já tinha dito antes são os paradigmas dominantes, os alternativos, emergentes e os inimagináveis, né? Esses são os que influenciam. E os que sofrem influência são o currículo informal, então é o que vai sofrer a influência da internacionalização do currículo, o currículo informal, o formal, o oculto, as práticas profissional, né, docente, então as práticas profissionais vão ser influenciadas pelo currículo, né, os conhecimentos, os desenvolvimentos sistemáticos de todos os estudantes daquelas qualidades que se acham necessárias. Tá? Então, esses são mais ou menos os fatores. Mas aí vem uma pergunta, o que eu faço? Quais são as ações que eu posso fazer? Então, aqui,
ainda daquele sistema da Berry Lisk, mais sobre a internacionalização do currículo que a gente veio vindo até aqui, tem várias atividades que estão dentro da internacionalização do... Aqui a gente colocou conteúdo, né? Especificamente, porque o currículo envolve um pouco mais do que isso. Mas aqui do conteúdo. Então, são estudos de caso e projetos de culturas diferentes, são instâncias reais ou simuladas de negociação e comunicação intercultural, são questões interculturais na prática profissional, que podem ser trabalhadas as disciplinas, né? São conteúdos contemporâneos, internacional e local. Então, vamos trazer o que acontece hoje no mundo, como é que eu discuto isso com meus alunos, né? Tem uma guerra aí acontecendo, então tem tantas coisas que podem ser trazidas. Célia, oi. Célia, eles estão sugerindo que tu clique em F5, que aí vai para modo de apresentação. F5. Já coloquei, vamos ver. Foi? Não. Não. Aqui, para mim apareceu. Para nós, não. Bom, continua. Vamos ter que... Eu não sei o que é. Tá ruim assim? Tá, então continua. Não, continua, Jocélia. Desculpa eu ter te interrompido. Não, prof, pois eu não sei. Para mim aparece, mas não aparece para vocês. Tem alguma configuração no meu aparelho que ele se torna... Continuando, então. Peço desculpa, pessoal. Então, questões ambientais globais, né, e críticas, práticas internacionais. Gente, isso aqui é só assim, ó, algumas coisinhas, existem muito mais profundos, né? Aqui a gente colocou alguma coisa para poder se discutir depois, até na hora de abrir as discussões. Há práticas internacionais e atuais dentro das suas profissões, né? A construção do conhecimento na disciplina em diferentes culturas. Então, o direito, por exemplo, o direito aqui no Brasil tem essas características, fora daqui tem outras, né? Como é que a gente trabalha isso, como é que isso pode ser visto. Livros, artigos e análises internacionais recentemente publicados, coisas novas. O que está se discutindo nessa área fora do Brasil? Trazer coisas diferentes e novas. Tá? Então, aqui a gente viu algumas coisinhas de internacionalização do conteúdo dentro da internacionalização do currículo. Mas nós temos uma questão que está aflorando, que é a internacionalização do currículo Educação 4.0. Né? Então, é uma coisa que ela está vindo bem forte e a gente vai dar uma conversadinha assim, rapidamente sobre isso. Bom, o que a educação 4.0 vem do quê? Vem essa expressão 4.0, né, da quarta revolução industrial. A primeira revolução, a gente sabe, então, foi a mecanização, né, a máquina a vapor. A segunda revolução industrial foi a produção em massa, né? Aquela linha de montagem, aquela linha do Ford, né, daquele filme dos tempos modernos do Chaplin lá, correndo atrás da esteira. Essa foi a segunda. A terceira, então, são os computadores e a automação. Né? E a quarta, que nós estamos vivendo agora, são os sistemas cyberfísicos. Dentro da quarta, eu tenho aqui um conceito que eu achei bem interessante, que eles disseram que é a fusão de tecnologias que resulta em um apagamento das linhas que separam as esferas física, digital e humana. Onde fica evidente, por exemplo, que fica evidente na robótica, na computação em nuvem e na internet das coisas. Então, se confunde muito ali, né? Porque tu cria avatares, é tu mesmo, mas tu tem um avatar, né? Tem tantas... Ela está muito... É muito tenso e muito forte na nossa vida essa ação da quarta revolução, né? O mundo digital nos transformou. Então, o que diz, o que é essa educação 4.0? A gente vai ver rapidamente, porque eu sei que vocês já trataram desses assuntos em outras seminários, enfim. A educação 4.0 ela é entendida como uma abordagem de aprendizagem que se alinha com esta quarta evolução emergente. Tá? Ela oferece simultaneamente novas possibilidades para as instituições de ensino superior prepararem futuros graduados para a vida e o trabalho neste mundo globalizado e tecnologicamente avançado.
Então, a educação 4.0 é essa educação que tem que emergir dessa tendência, né? Algumas já fazem isso, mas ela ainda é bem incipiente em alguns lugares, tá? Ela tem que ser um pouco mais forte, mais incisiva, né? Mas a educação atrasa, demora um pouquinho para acompanhar, né? Essa questão custa um pouquinho, a gente tem que se adiantar e andar um pouquinho mais rápido nessas questões. E a internacionalização do currículo para essa educação 4.0. O que é essa internacionalização do currículo? Como é que ela vai se comportar nesse sistema novo? Bom, além de preparar as pessoas para trabalhar num mundo interconectado e altamente tecnológico, eu tenho que preparar pessoas para criar uma sociedade local e global produtiva, socialmente responsável, ecologicamente responsável e civicamente orientada. Então, a mecanização, ela às vezes torna excludentes certas situações. E o que a educação tem que fazer? Certas pessoas, certas populações, certos grupos. A educação tem que fazer com que elas sejam incluídas. E a internacionalização tem essa possibilidade de incluir no currículo essas pessoas que poderiam estar marginalizadas a partir de uma educação que não dê conta dessa questão, né? Então, nós temos muita... como eu digo, isso é uma forma bastante nova de ver internacionalização, tá? Ela vai ter um outro desenho que a gente vai ver agora, a partir daí. A internacionalização para uma educação 4.4, ela transforma a internacionalização de mera inclusão de experiências e atividades opcionais isoladas para uma minoria de pessoas que podem fazer, através até mesmo da mobilidade, para uma abordagem ao design do programa. Então, eu vou desenhar o programa todo voltado para desenvolver essas habilidades. Então, a LISC sugere, isso aqui é baseado em LISC, o design de programas dessa seguinte forma: eu vou partir e não terminar, eu vou partir do desenvolvimento dos resultados de aprendizagem pretendidos. O que é que eu pretendo com isso? Tá? Então, eu vou selecionar as atividades de ensino e aprendizagem que vai engajar esses alunos, então, nessa nova concepção, né? Para fazer, então, atingir aqueles objetivos que eu planejei. E as tarefas, a planejamento de tarefas é a última coisa, tá? Para avaliação e para testar o desempenho dos alunos em relação aos objetivos declarados. Tá? Então, começa de outra forma essa nova internacionalização do currículo. Aqui diz assim, ó, é um processo de design que começa com a concepção de resultados da aprendizagem internacional, intercultural e global, e não com a seleção de conteúdos. Eu não seleciono o primeiro conteúdo, eu primeiro vejo o que eu quero desenvolver e, a partir daí, eu vou, então, ver quais são as atividades que vão desenvolver aquilo lá que eu quero no meu aluno. Tá? Uma nova percepção, uma nova concepção, bem interessante, que não deixa de fora aquele processo todo da Beth List, continua necessitando fazer aquele planejamento, mas o início se dá de uma forma um pouquinho diferente. Eu acho isso bastante interessante. Bom, sobre a internacionalização do currículo, especificamente, era isso que eu tinha para falar. Mas eu trouxe uns recheirinhos, assim, umas coisinhas a mais, porque a gente que é do setor sabe que tem algumas dúvidas e algumas coisas que ficam ali nos cutucando a mente, né? Então, eu tomei a liberdade de trazer mais algumas coisinhas, espero que vocês apreciem e gostem sobre isso. Quais são os desafios para a gestão universitária da internacionalização? Então, eu preciso definir claramente o que eu quero, que a gente... Isso tem a ver com aquele processo da LISC, mas não aqui ele vai estar naquela lógica, tá? Então, eu preciso saber o que eu quero, as razões que conduzem a internacionalização do currículo, porque tem que estar claríssimo, gente, tanto para a instituição quanto para as pessoas que vão trabalhar com isso, que não ganha ninguém, se elas não sabem por que elas estão fazendo. A clareza de que a internacionalização deve respeitar as características, como eu disse antes, eu não posso dar um passo maior que a perna.
Eu não posso fazer coisas além do que a capacidade da minha instituição permite. Tá? O entendimento de que as ações de cooperação internacional são proporcionais à capacidade da instituição de realizá-la. Aí eu faço um projeto enorme com uma universidade 3 vezes maior que a minha e eu não consigo dar conta, porque eu não tenho essa capacidade. Isso tem a ver com o anterior, né? Então, é uma coisa para a gente definir com bastante precisão. Eu devo começar pelo começo. A decisão tem que ser dos dirigentes da universidade. Se não vier de cima, não acontece, gente. Não acontece. Tá? A alta gestão da universidade tem que estar comprometida. O escritório sozinho não faz nada se ele não convencer as outras pessoas. Tu faz trabalhos maravilhosos e eles morrem na praia porque não convenceu. Ou eles não estão convencidos ou eles não estão interessados. Então, o primeiro trabalho é convencimento. Eu tenho que convencê-los e mostrar das possibilidades e das razões para internacionalizar. Outra coisa, eu preciso de um diagnóstico. Eu preciso saber o que meus professores, o que nossos agentes, nossos coordenadores, enfim, sabem sobre internacionalização e o que eles têm feito. Porque, às vezes, eles fazem e não sabem o que estão fazendo. Ou eles fazem e não contam para ninguém. Então, o escritório nunca sabe o que está acontecendo, fica desesperado atrás. O que fulano está fazendo? Então, faça um diagnóstico e, de preferência, construa um banco de dados em que todos possam acessar. Um banco de dados unificado com as informações de internacionalização não é fácil, mas é uma das coisas que mais ajuda a desenvolver atividades que todos fiquem sabendo. Né? E a elaboração de um plano de ação, né, do processo de plano de ação para o estabelecimento. Então, o plano de ação, que é aquele plano do... Não vou fazer institucionalizar a internacionalização. Não são ações, aqui neste caso, quer dizer, que não são ações individuais. Eu tenho que planejar e institucionalizar para que a coisa vá em frente. Outra questão que eu trouxe, que eu acho bem interessante, os estágios da internacionalização, porque às vezes eu não sei como é que a minha instituição está, onde é que ela anda. Então, eu trouxe rapidamente, e já está terminando, gente, é só mais isso, eu termino. O estágio 0, tá? É a internacionalização como atividade marginal. Eu tenho alguns free movers. Um professor faz uma questãozinha aqui, um outro aluno faz lá, alguém viajou também, faz uma mobilidade eventual, né? Eu tenho cursos de língua estrangeira. Então, ela é ainda marginal, ela não é uma coisa que ainda está no âmago da instituição. O primeiro estágio é quando começa a mobilidade estudantil. Aí os alunos começam a se interessar, ali de estudantil, mas de professores também, né? Aí começa a aparecer uma consciência de que eu preciso internacionalizar, eu estou deixando de ter bastante crescimento, e meus alunos estão deixando de ter oportunidades porque eu não estou internacionalizando. Né? Aí começa a fazer um plano em alguns programas, começa a potencializar a mobilidade, começam a ter setores específicos para cuidar dessa rotina da mobilidade, ainda só mobilidade, tá? Então, ela começa, e ela é um fim em si mesmo. Ainda é um fim em si mesmo, tu ainda não vê muito o objetivo. Por que eu vou internalizar? Ainda não é muito claro. Eu faço por fazer, né? O segundo estágio, então, já começa aquela sensibilização dos docentes para internacionalizar, para começar a colocar mais coisas nas suas atividades. Eu começo a organizar a mobilidade, eu começo a fazer editais, não são mais esporádicas. Eu já tenho editais regulares, vão tantos alunos, eu consigo mandar todos os semestres alunos, eu faço aquela campanha, né? Já é um outro estágio. A internacionalização como uma forma de melhorar a qualidade, ela não é um fim por si mesma, eu já vejo que ela tem como me ajudar a melhorar a qualidade de ensino. Eu vejo diferentes formas de internacionalizar o currículo, né? E aí eu já nomeio coordenadores, não é só o escritório, eu já tenho coordenadores nas escolas ou nas secretarias, bom, depende, escolas ou nos centros, que já começam a trabalhar com internacionalização. O terceiro estágio, então, é a institucionalização, né? Que aí é onde ela ganha a estratégia, estrutura e planejamento.
é um networking que eu tenho já bem mais forte, né? Parcerias estabelecidas ou iniciando parcerias já, está recebendo mais atenção, o multiculturalismo já começa a fazer parte, e aí eu tenho um gerente. Aqui, gerente depende da instituição, né? Não quer dizer necessariamente que seja gerente. Um pró-reitor ou um profissional mais que já trabalhe com toda a instituição, né? Na parte da internacionalização. E o último estágio, que poucas instituições têm, aqui no Brasil quase nenhuma, que é quando eu começo a comercializar os meus resultados. Tá? Eu exporto serviços de educação, eu tenho joint ventures, eu tenho franquia de serviços de educação. Para nós, vai pegar mais essa segunda coluna, uma integração regional. Eu já tenho alianças estratégicas consolidadas, que eu tenho trabalhos e pesquisas e já conjuntos bem fortes, né? E aí eu tenho órgãos para promover a comercialização e da internacionalização. Então, eu crio setores só para divulgar a internacionalização dentro da instituição. Aí, gente, eu falo demais, mas terminou. É isso, aqui estão os nossos contatos. Espero ter podido colocar uma pulguinha atrás da orelha, para ter trazido mais alguma coisa para vocês pensarem e discutirem. E abrimos, eu acho que agora a Soane abre, né, Soane? Sim, muito obrigada, professora Marília, professora Jocélia. Foi bastante conhecimento numa tarde só. Foi uma chuva. Muito obrigada a vocês pela presença. E agora eu abro, né? Eu acho que o pessoal está monitorando aí o chat, ver se tem alguma pergunta ou alguém quer fazer alguma pergunta direta para as duas. Vários elogios no chat. Eu vou pegar o... Pode falar, Maria. Não, eu estou lendo o chat aqui. A gente que agradece vocês, porque sempre é um desafio, sabe? A gente falar sobre a internacionalização do currículo, mas eu acho que, tentando sintetizar um pouco, é buscar construir uma cultura de internacionalização na instituição. Talvez ela demore, mas no escritório de relações internacionais, óbvio que não há problemas, né? E também uma questão que a gente tem que pensar ou discutir. A política linguística ela é muito importante, mas nós não vamos trabalhar só com o bilinguismo. Acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter, Soane e colegas, né? Claro, o inglês é universal. É a forma de comunicação que nós temos que a gente tem que cultivar. Mas, e aí, buscar na própria instituição, que todas as instituições têm no curso de letras, em cursos de especialização, a fundamentação, fomentar nos meus alunos e professores, mas muito também defender uma noção de translinguagem, né? Uma noção de multilinguismo. Não é só o inglês. O inglês é uma das... Nós temos o espanhol também, né? Eu acho que isso é muito importante que a gente tenha. E aos poucos, o que a gente diga assim, ó, não desista. Não desista, mesmo que a gente tenha que buscar desafios, vencer esses desafios. Mas, à medida que tu vai conquistando um professor, esse professor ele vai trazendo os outros, né? Vai vendo que não é difícil. E fazer seminários, buscar os alunos são os nossos grandes aliados, porque os alunos eles vivem num mundo da cybercultura, e aqui que a Jocélia tocou, hoje se fala muito em metaverso, meta-aula, meta-campus, o campus ampliado. Esse campus ampliado, ou meta-campus, ele é o campo da internacionalização. Nada mais se adequa à internacionalização do que a palavra meta, né? A internacionalização, por si só, ela é a meta-internacionalização. É onde o indivíduo, com a questão da virtualidade, o meu corpo está aqui, mas a minha mente não está aqui.
Eu tô num outro patamar internacional. Esse é um tema que nós estamos estudando, mas está muito difícil, porque é o imaginário, né? E os mesmos, os estendidos, os altamente entendidos no mundo cyber, não se sabe o que vai ser amanhã. O crescimento foi tão exponencial da questão da cybercultura que quem pensaria, por exemplo, há uns 5 anos atrás, que nós teríamos, lá saí eu, quem pensaria, eu estou dizendo, uma pessoa leiga, né? Uma pessoa que nós não teríamos mais banco, nós não teríamos mais Bitcoin, quer dizer, nós teríamos os Bitcoins, e talvez, se vocês pensarem, será que nós vamos ter cemitérios no futuro? Eu quero dizer, até que é uma coisa tão trágica. A gente vai virar luz. Seres humanos evoluídos. Então, pessoal, o mundo de amanhã, com esse desenvolvimento da tecnologia, nem os altamente experts sabem como vai ser, né? Isso é internacionalização, pessoal. Eu tenho cada vez mais a certeza que esse campus ampliado, que a minha aula ela é ampliada, ela é uma meta-aula. No momento que o indivíduo não precisa botar o óculos, mas se ele entrar lá no Louvre, ele está aqui, mas a cabeça dele está lá no Louvre, está lá criando. Seja um Louvre onde tu olha, as múmias estão nos Estados Unidos, vamos dizer, estão todas elas praticamente nos Estados Unidos, tem que pegar outro exemplo. Seja não sei eu, alguma coluna romana, algum quadro, ou seja, por uma sensação visual, cibernética, mas eu tenho um mundo internacionalizado. Então, esse é um grande desafio que a gente tem pelo futuro, que o currículo vai ser internacionalizado, quer queiramos ou não queiramos. O professor pode até não querer, mas o aluno dele, ele vai internacionalizar o currículo, né? Marília e Jocélia, né? Aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana, nós estamos completando esse ano 15 anos de assessoria, né? de internacionalização, vamos dizer assim, no molde da palavra, né? Com rotinas, com práticas, não só com assessoria montada, né? Mas com as práticas de internacionalização vigentes. Então, nesses 15 anos, a gente caminhou muito, né? Quando nós iniciamos, a gente só tinha praticamente 2 alunas em mobilidade por demanda própria, né? E aí a gente foi crescendo, foi fazendo resoluções. E eu sou muito grata à FAUBAI pela expertise, né? Que há essa rede de contatos, que compartilha uma experiência, a gente vai adequando a nossa realidade interna da comunidade, vai colocando, né? E é como Marília disse, com menos que a gente não queira, as coisas vão acontecendo, né? Vão ao seu tempo acontecendo. Então, a cultura de internacionalização ela vai se montando a partir das experiências vividas, não só pelos docentes, mas pelos discentes também. Quando os alunos retornam do período de mobilidade, eu sempre digo que eles saem verdes, né? E voltam maduros, né? E que eles enxergam que o quintal da casa deles não é mais, né? Com um muro, com uma cerca, é o mundo. Eles passam a experimentar de que eu posso, né? Eu venci um período de mobilidade sozinho, então agora eu posso fazer mestrado, agora eu posso fazer doutorado, agora eu posso fazer o que eu quiser, porque eu venci os meus medos, a minha independência. Então, isso, além do caráter profissional, traz uma experiência de liderança e de confiança, né, para aquele aluno, que é inenarrável, né? Eles vão lembrar dessa experiência para a vida inteira. Nós temos várias perguntas já surgindo aqui no chat, uma delas eu acho que é de Davi, eu acho que é a primeira. Cadê? Uma pergunta que eu gostaria de fazer. A internacionalização do currículo deve ser pensada apenas na graduação ou seria mais focada na pós-graduação? Acredito que seja mais forte na pós. Eu respondo, Jocélia, eu te passo a outra que é mais específica, né? Tá certo, prof, obrigada. Tá? Claro, ela está na pós. Até porque, mas eu devo dizer uma coisa para vocês, não existe uma política de internacionalização para a educação superior. Existe focos. Né? Se nós olharmos, tivemos o Ciências Sem Fronteiras,
Tivemos a criação de universidades internacionalizadas, a UNILA, a Unilab, a Federal da Fronteira Sul, o CapSprint, né? Mas o CapSprint voltados a quê? Voltados a programa 567, né? Que já excluía uma grande maioria. Mas o CapSprint ele quer a internacionalização da instituição. Então, o que eu posso te dizer, Davi? Os programas de pós, eles são avaliados e, obviamente, fomentados financeiramente, poder entrar num edital ou não, isso é um fomento a partir de quão internacionalizados eles são. Na pós-graduação, que eu quero dizer, talvez nós já tenhamos essa cultura. Agora, para a graduação, ela vai ser entrada. E eu acho que, se nós seguirmos essa perspectiva da Betty Lisk, ela tem essa possibilidade. É mais difícil, eu não quero te dizer, mas que hoje no Brasil ela é focada na pós, até porque, como um dos critérios é a questão da publicação internacional, a questão das redes colaborativas para pós, a questão do professor ser doutor, e ocorreu um período em que era bastante ampla a possibilidade de fazer um pós-doc no exterior, né? Mas é a instituição como um todo que tem que pensar. Eu acabei de fazer um plano de internacionalização para uma instituição brasileira, né? Vamos dizer assim. E essa é a questão, é pensar na internacionalização abrangente, e não que seja um escritório, que seja um departamento só na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós, porque aí ela está na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós. Não, ela tem que estar ligada, de preferência, ao nível de todas as pró-reitorias. E aí eu vi da curricularização. É uma baita de uma oportunidade, a curricularização. Vamos pensar no museu, por exemplo. Tá? Tu quer a oportunidade de tu fazer internacionalização através de ver, por exemplo, a extensão e a ida ao museu, que pela internet ela te dá essa possibilidade. E outras formas, eu penso a internacionalização com temáticas. Como é que eu posso internacionalizar através da curricularização? Que temáticas eu vou ter, seja em cursos, seja dentro de disciplinas transversais, na própria percentual de carga horária que é permitido também. Como é que eu posso fazer? Qual é a disciplina que vai me trabalhar a questão? É uma disciplina de história dos tempos, vamos dizer assim? É uma disciplina que ela aborde questões do hoje, questões que são planetárias? Isso eu estou fazendo a internacionalização. Josiele, eu acho que a próxima é tua aí. Aqui tem um elogio, né? Excelente, Morosini, a linda dama da internacionalização. Ah, mas isso aí deve ser minha amiga, claro. É minha querida Fran. Eu acho que foi Fran. Isso. Ou não, Francisneide, ela mesma. Para quem está começando, somos uma universidade supernova, a Universidade Federal do Agreste do Pernambuco. Uau. Já tem o FAP. Já temos uma DRI, né, que é um escritório de relações internacionais, com o início das atividades, por volta de 6 meses. Diante do panorama atual, qual é o conselho que vocês dão? Uma universidade novinha. Olha, a professora até, né, a professora pode também, mas eu acho que buscar parcerias, tá? Porque é isso que nós estamos falando, as redes colaborativas, tu vai, através das redes, tu vai ampliando o teu conhecimento, o teu saber, tu não sabe muito, te associa com alguém que sabe um pouco mais, e vocês duas vão com uma terceira que saiba mais ainda, porque não precisa ser só entre duas, pode ser 3 ou mais instituições. Então, eu acho que as redes são, a FAUBAI, por exemplo, né? Tem pessoas maravilhosas aí, a minha instituição que eu trabalhei um tempo, né?
não estou mais afiliada a ela, mas que eu estava, é uma instituição bastante pequena. Eu procurei ajuda, muitas vezes na FAUBAI, éramos filiados à FAUBAI, e aí tinha bastante oportunidades assim, de buscar algum trabalho, alguma pesquisa que estão sendo feitos junto, incluir algum professor, algum grupo teu, e começa com as redes, tá? No momento que tu fizer um networking, as coisas vão aparecendo. Então, começa a participar dos eventos, começa a publicar, tentar publicar alguma coisa já na área, né? nas tuas, da tua instituição, começar a mostrar o teu campo, o que tu faz, qual é o know-how da tua instituição, ou em que área vocês se salientam, e dentro dessa área, então, tu começar a fazer coisas e mostrar o teu trabalho, o trabalho dos teus pesquisadores, dos teus colegas, mas é a partir da rede, né? Uma rede colaborativa e ao mesmo tempo disseminando essa cultura da internacionalização entre todos, entre toda a instituição, em todas as áreas. Essa é eu não sei se a professora gostaria de complementar, prof, mas essa seria o conselho que eu daria. Não, tranquilo, tu tem uma baita experiência nessa área. E Pernambuco tem uma rede já. Pernambuco tem uma rede de universidades já afiliadas, né, uma rede interna de Pernambuco. É bom vocês também verem essa rede, que tem a Federal do Pernambuco, tem a Estadual, o PE e várias outras. E eu acho que uma das coisas muito importantes, mais na instituição, né, além da rede interinstitucional, da rede internacional, né, e tem muitas embaixadas e conselhos que eu olhar editais também, né? Edital do British Council, edital da própria embaixada australiana no Brasil, da Austrália no Brasil, da Fulbright. Então, mas muito é buscar parceria também interna, né? Quem são as lideranças que tu tem que trazer para ti? Aquelas que vão te auxiliar a divulgar a cultura. Ou seja, isso é muito da gestão universitária, que você sabe melhor do que eu. Não adianta bater de frente. Né? A gente tem que trazer as pessoas até para explicar o que é a internacionalização. Porque a velha ideia, a internacionalização é pesquisa e pós. É aí que está a ideia, entendeu? Mas isso não é internacionalização para todos. E aí a Soane coloca, eu acho que uma das saídas muito boas que hoje a legislação nos protege e nos obriga é inserir a questão digamos, da extensão no currículo. Eu acho que é por aí que tu podes trabalhar muito forte. É isso aí. A outra pergunta. A internacionalização do currículo está basicamente em qual estágio de internacionalização daqueles que foram citados pela Jocélia? Jocélia. Tá, assim, ó. Vai depender. Se ela está planejada, vai estar no estágio 3. Agora, se ela é isolada, ações isoladas de internacionalização do currículo, aí ela pode estar no 2, né? Então, a questão é essa. Se já tem um planejamento da instituição, ela está no nível 3, com certeza. Mas se ainda for aquelas esporádicas, um professor que o outro que faz algumas ações, aí ela estaria no 2. Pronto, acho que acabou as perguntas aqui, somente elogios e dicas. Só tenho a agradecer a vocês duas, né, pelo Eu que agradeço. Excelente apresentação. Esse vai ser o primeiro webinar da FAUBAI Nordeste, depois a gente vai inserir novos assuntos, chamar novos palestrantes para ampliar isso, e eu acho que o segundo assunto seria mesmo a internacionalização da extensão, como a gente aproveitar a internacionalização nesse processo de curricularização, né? Esse espaço que a extensão está dando dentro da grade curricular dos cursos de graduação, né? Então, a gente precisa implementar ações estratégicas, colocando a internacionalização também como eixo, né? Como oportunidade, como impulsionador, né? Disso aí, dessas práticas. Agradeço a todos vocês, acho que eu vou nominar aqui as instituições do Nordeste que nos ajudaram muito a fazer esse evento, então muito obrigada à Unifor, a professora Lina Sena, que esteve aqui,
a UESC, a Estadual de Santa Cruz, aqui da Bahia, a professora Tiziana Greco, o Instituto Federal do Sertão de Pernambuco, na pessoa da Sara Duarte, a Universidade Federal da Bahia, contando com Betânia, o Instituto Federal da Paraíba, com Mônica Montenegro, a Universidade Federal da Paraíba, com Ana Berenice, a Universidade Federal do Cariri, né, com Davi, a Universidade de Pernambuco, né, nosso vice-coordenador, professor Igor, o Instituto Federal do Piauí, a professora Virgínia, a Universidade do Estado da Bahia, o NEB, o professor Eliseu, a Universidade Federal de Campina Grande, a professora Verônica Macário, a Universidade Federal do Agreste do Pernambuco, aí recém-chegada na FAUBAI, e nossa parceira, Diana, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, na pessoa da professora Rita Maia. E as demais instituições que se apresentaram aqui, né, ficaram presentes no evento, com a divulgação das outras regionais. Então, tivemos universidades do Sul, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste e do Sudeste. Então, muito grata a todos vocês pelo esse evento, foi um sucesso, agradeço demais a cooperação de todos e vamos para o próximo webinar. Um bom final de semana para todos vocês. Obrigada.